Gravação, ok? Na aula passada, então, para falar de políticas públicas de ciência e tecnologia, nós começamos falando do que é uma política, né? Vimos que política é algo comum a todas as sociedades e se relaciona, entre outras coisas, com ações, com discussões relacionadas, né, a encaminhamentos, né, mais públicos, por exemplo, recurso, né, discussão de recursos, de alocação de recursos, né, e nós vimos que tem várias conceituações do que seja política, né, e vimos que a ciência da política é o campo de conhecimento que analisa a política enquanto tema, enquanto problema, né, de ciência, né? Alguém me perguntou na aula passada se eu achava que o representante da área profissional chamada ciência e tecnologia seria um cientista. E eu falei que sim, porque vocês vão aprender várias técnicas, né? Vários instrumentais para analisar a realidade social, inclusive. E aí, uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que, em relação às outras profissões, né, o profissional da ciência e técnica olha a política pública pela agenda. Não importa, não nos interessa avaliar, julgar nem as agendas, nem os políticos. Aqui nós avaliamos as políticas, aquilo que foi feito. Podemos distinguir entre aquilo que se disse que ia fazer e aquilo que for feito. Mas não entramos no mérito de fazer julgamento de valor das pessoas, né? Então, ciência e tecnologia é um campo bem técnico nesse sentido. Ok? Esse esclarecimento acho importante de trazê-lo aqui. Ok? Sem problema? Porque aí, uma coisa para você pensar, inclusive. Muitos indivíduos votam nas agendas e não necessariamente nos políticos, né? Pode ter muita gente que não gosta do político A ou do político B, mas vai votar nele, naquele político, porque o programa representa algumas das coisas que ele acredita. Então, não é o político, é a agenda. Nós, enquanto analistas das políticas públicas, olhamos para aquilo que foi implementado. Não existe isso de ser bom ou ruim. Foi bem ou mal implementado. Cumpriu ou não os objetivos. Deu conta ou não daquilo que se propôs. Entenderam? Essa é a nossa, digamos assim, é a maneira como nós olhamos para as políticas públicas. Tá? Dito isso, eu entro aqui, né? Nós vamos falar de políticas públicas de ciência e tecnologia partindo desse artigo aqui, Negri, né? Nós vamos ver como é que se organiza institucionalmente a política brasileira de ciência e tecnologia, né? Basicamente, o que a gente vê é que o MCTI, que era antigamente Ministério da Ciência e Tecnologia, virou Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Como que ele coordena? Ele é o coordenador da política científica, política pública de ciência e tecnologia no Brasil, né? E as principais agências executoras do MCTI, caso a FINEP, que é uma agência de execução de políticas científica e tecnológica, e do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, né? Duas das principais agências
que são responsáveis pela maior parte do financiamento da pesquisa científica e tecnológica no país. Ok? Então, o CNPq financia as pesquisas por meio de concessão de bolsas de estudos para estudantes, principalmente na pós-graduação, que constitui sua função principal, e oferece suporte à infraestrutura de pesquisa das universidades brasileiras e apoio a projetos de pesquisa. Então, veja, esse é a principal tarefa do CNPq, né? Nós estamos falando isso a partir do artigo da Negri, né, de Negri, artigo publicado em 2021, que ela é um representante publicado pelo IPEA, né, que é um órgão brasileiro que lida com planejamento econômico, né? Então, econômico aplicado, digamos assim, tá? Então, o CNPq, é este órgão, né, o CNPq, que vai atuar nas universidades, e nós temos um grande sistema de universidades federais, tá? Se nós temos uma quantidade de estados no Brasil, né? Quantos estados nós temos? Alguém pode dizer aí? 26, e um Distrito Federal. 23? 6. 26, e um Distrito Federal. Cada estado brasileiro tem pelo menos uma universidade federal. Vocês sabem qual é o estado que tem o maior número de universidades federais no Brasil? Minas Gerais. Minas Gerais. Exatamente. Principalmente institutos federais. É campeão. Hã? Principalmente em forma de instituto. É campeão o estado. Eu não estava falando nem em institutos. Você lembrou bem, porque eu estava falando do sistema das universidades federais, e hoje nós temos os institutos, que uma coisa que vai precisar alguém lidar com isso, né? Muito da atuação dos institutos tem se superposto à atuação das universidades federais. No que se refere, por exemplo, a cursos de graduação e pós-graduação. Não sei se vocês sabem, mas os institutos, eles foram desenhados para ter uma outra vocação, né? Mas eles assumiram essa, então não sei como é que vai ficar. Só para vocês saberem, no Parque Tecnológico de Várzea Grande, nós temos o Instituto Federal, o IFMT de VG, Várzea Grande, a UFMT de Várzea Grande e a Unemat, perto do Parque Tecnológico, né? Então, mas assim, então, o IFMT, ele originalmente tinha uma outra vocação. Eu não sei como que isso vai ser discutido, se vai ser discutido, mas acho que vai ter que ser discutido, porque ocorre aí uma superposição em termos de atuação dessas instituições, né? Então, é isso. Professor, que esse termo assim, até uma vez eu vi algo sobre Lula, né, que estava inaugurando mais institutos. Na minha concepção de leigo, eu vi os institutos mais com vocação para a área mais de tecnologia propriamente, dando mais suporte para os alunos. Como esse curso nosso, né, eu questionei, eu tinha a ideia de fazer um trabalho que envolveria laboratório. Eu me pergunto, será que a universidade vai ter esse suporte para me desenvolver o meu projeto de final de curso, ou eu vou ter que custear em outro lugar? Eu achava que o instituto era mais focado para isso. E na verdade tem, então, eles têm cursos, né? Eu não sei se eles estão cumprindo essa. Na verdade, o objetivo original era que eles tivessem aqueles cursos no estilo americano dos college lá, né?
e não cursos superiores. Para o pessoal que faz um curso mais enxuto, mais rápido, para entrar no mercado de trabalho. Cursos tecnológicos mesmo, né? Como você disse. Só que digamos assim, essa estrutura, esse objetivo, ele foi meio que ultrapassado, porque eles começaram também e hoje atuam, né, oferecendo cursos de graduação em várias áreas, né? Não necessariamente, alguns têm até defendido cursos na área de licenciatura, não necessariamente tecnológico, Uma né? coisa que eu acho interessante, O IF desculpa, Ademar, Goiano, ele tem mestrado, tem vários cursos na área de licenciatura. Eu fiz Qual? pedagogia no IF Goiano, pedagogia, Aham, licenciatura. Tem exatamente. mestrado também, tem vários cursos de mestrado, de agronomia, tem química, tem vários cursos. Sim. O IF Goiano tem. Sim, então, assim, um primeiro momento, os IFs, lá atrás, antes da Dilma, eles acabaram, embora tivessem essa função tecnológica de formar para o mercado de trabalho, eles funcionavam como um certo segundo grau para uma classe média, entendeu? só que eu vejo, professor, que o foco dele é diferente de acordo com a região. Ali no Rio Grande do Sul, os cursos nos institutos tecnológicos, ele foca muito no que na região produz, no Rio Grande. Tem curso de tecnologia do arroz, de grãos, Sim, entendeu? Ele busca as tecnologias que é própria para o Estado. sim, o Haroldo, eu acho que tem coisas. O que eu estou falando é o seguinte: há uma superposição, não sei como é que isso vai ser, inclusive nas carreiras e tal, não sei como que isso vai ser revisto. O que eu estou falando é que isso vai ter uma revisão, entendeu? É muito interessante que você tenha um instituto, então, por exemplo, numa área onde tem a grande produção de arroz, que ah, discuta, que desenvolva, que profissionalize essa questão da produção do arroz, em termos de tecnologias, em termos, né? Mas o que eu estou dizendo é que essa superposição acaba gerando problemas para as instituições, né? Em termos de... Porque aí você tem a questão do planejamento das instituições, né? Em termos de aluno, capacidade de aluno, de curso. Então, no Paraná você tem a primeira universidade tecnológica, que tem uma atuação bastante ampla, a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que também virou multicamp, né? Então, ela tem vários outros campos. Então, essa é uma questão que, veja, eu não estou me colocando nem contra, nem a favor, só estou dizendo que isso é uma questão que vai ter que ser discutida, rediscutida. Isso já estava na agenda de outros enfrentamentos políticos lá atrás, mas acabou não sendo colocada adiante, levada adiante, né? Mas até pelos recursos, a maneira como é geridos os recursos via universidades e institutos, isso vai ter que ser rediscutido, entendeu? Meu ponto? Sim, professor, eu compreendi o que o senhor falou. Eu apenas fiz essa colocação porque eu vejo cada andanças aí pelo mundo, né? Eu ando o Brasil inteiro. Aí eu vejo que as universidades tecnológicas, em alguns lugares, ocorre isso, né? Essa oferta de curso mais direcionado pelo que se produz do Estado na região. Que é bom, que eu acho muito Sim. bom, né? Ao contrário do Paraná, eu faço um apoio no Instituto Federal do Paraná, em Cascavel. Mas não tem nada a ver, e poderia, porque a região de Cascavel, Toledo e Marechal Crendon Rondon são produtores de suíno e aves, né? Tem a Cevale, a atuação. No entanto, não tem cursos voltados para essa área lá. Aí tem que ver se isso, assim, parece uma boa ideia, parece bacana, tem que ver se funciona, né, Haroldo? Sim, Às vezes é uma boa ideia que não funciona, né? é. Mas aparentemente, teoricamente, assim, é uma coisa bacana, né? Tudo, né, professor? Na teoria é bonito, é igual namoro de internet, até você bater olho no olho, né? É, Tá bom, é por professor. aí, é por aí. Ah,
Então, aí nós temos esses duas instituições, o CNPq e a FINEP, né? O CNPq, então, financia a concessão de bolsas, né? Na graduação, ele fornece principalmente bolsa de iniciação científica. Não sei como é que, se vocês sabem, se a maioria sabe como é que funciona, mas você tem editais nas universidades, os professores concorrem a partir do seu currículo Lattes, né? E cada um pode ter... Eles andaram mudando, mas deixa eu colocar uma regra antiga que tinha aí, eram dois orientandos concorrente à bolsista do CNPq, né, por professor. Então, você tinha as bolsas do CNPq, o CNPq entra com a quantidade de bolsa, digamos, 300 bolsas, e a instituição de pesquisa dos estados entram com uma outra contrapartida. Então, por exemplo, sei lá, a FAPEMAT entraria com 200, né? Então, você tem a classificação dos professores em relação às bolsas pelo seu currículo Lattes, né? Então, na graduação, ele pode fazer pesquisa e teria até 2 alunos. Pode ter mais, se o projeto é financiado, né? Então, o CNPq cumpre esse papel, né, de financiar a pesquisa de iniciação científica, tá? Na graduação. No mestrado, ele financia as bolsas de mestrado. Nem todo aluno, quando se candidata ao mestrado, e nem todo aluno que esqueci o que eu estava falando, peraí. Deixa eu só... a Natasha aqui está falando que o filho dela é mãe de 3, foi através do UFMT e da IFSU de Minas, onde curso técnico em meio ambiente, estou conseguindo estudar, deveria ter mais acesso, mais divulgação. Sim, ok, Natasha. Mas o que eu estava falando é assim, aí ela tem uma quantidade de bolsas para o mestrado e para o doutorado. Aí é uma quantidade, digamos assim, os programas, como aumentou muito o número de programas de mestrado e doutorado, os programas têm uma quantidade de bolsa lá, sei lá, 2 bolsas, 3 bolsas. Então, os 2 primeiros colocados, ou os 3 primeiros colocados, têm direito à bolsa. Eles têm uma quantidade de bolsa que tem que remanejar, né, também. Né? Mas no mestrado e doutorado é geralmente isso aí. Então, o CNPq, né, e a própria é o responsável por ajudar a financiar essas bolsas. Pois é, professor, esse CNPq foi criado em 1951, na fundação lá pelo presidente da República, né, a lei chamada Lei Áurea, no marco de pesquisa, né? E a mudança teve em 1985, que passou a integrar o MCTI, né? Uhum. Esse ministério aí. O CNPq é digamos assim, já é uma instituição que faz parte da vida, digamos assim, do Estado brasileiro, né? Então, eu fui estudante e teve bolsa de iniciação científica do CNPq, tive bolsa de mestrado e tive bolsa de doutorado do CNPq. Né? E pós-doutorado. Tive 4 modalidades de bolsa, para você ver. Parabéns, professor. Então, assim, é uma instituição muito presente na nossa vida, né? E muito importante para a execução das políticas públicas brasileiras. Tá? Só que eu acho assim, eu não entendo, já que a gente está falando de política, o porquê de, mesmo o CNPq e a CAPES disponibilizar a bolsa, o sistema de avaliação é criado, às vezes, internamente. Eu fiz na Unesp, que o sistema lá só tinha uma bolsa, eu consegui por conta da publicação, porque eu passei minha vida publicando, principalmente como primeiro autor. Então, o critério foi esse lá. Era o número de publicações, né? Haroldo, aí essa é uma coisa que não sei se vai dar tempo da gente discutir, Sim. mas esse sistema de avaliação, então, ele também
agora teve avaliação da CAPES, né? É bastante questionável, digamos assim. Tem muita política nisso, muita coisa envolvida, né? Eu vi que a bolsa lá que o senhor se referiu ao CNPq é a bolsa Maidai, onde o doutorado é 3.100, tem 480 de gratificação. O menino desistiu, eu vi o professor segurar a bolsa, era da comissão de bolsa, forçou a menina a defender o mestrado e não disponibilizou a nível público a bolsa. Aí eu saí da comissão, porque achei um absurdo isso aí. Aí você tem essas ingerências, né? Você tem essas ingerências. Então, tem lugares que eles administram melhor, né? Gerenciam isso de uma maneira mais competente, mas tem outras que, infelizmente, sofrem esse tipo de ingerência, né? Então, você sabe melhor do que conhece já a realidade. Então, aqui, ó, esse é o símbolo do CNPq, né? Aqui, ó, 4.612 programas de pós-graduação no Brasil, 7.017 cursos de mestrado e doutorado, né? São alguns dos números do CNPq. As parcerias, 139 instituições, 270 mil matriculados nos grupos de pesquisa, enfim, né? É uma instituição, como eu falei para vocês, muito presente e muito importante na vida científica brasileira, né? A outras Só que aí, professor, assim, né, é muito importante, mas só que aí acho que esses dados aí, um número muito baixo pelo o total da população que tem o Brasil. Muito baixo mesmo. Sim. Aí precisa de mais recursos, digamos assim, né? Esse é o recurso público, né? Talvez ser potencializado, esse é o recurso público federal, né? Provavelmente, né? Combinado ou feito, desenvolvido parcerias com a iniciativa privada, isso pode ser mais os estados e municípios, principalmente os estados, né? Isso pode ser potencializado de uma maneira bem mais abrangente, né? Temos também a FINEP, né? Financiadora de Inovação e Pesquisa, né? Que ela executa os recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e contém os fundos setoriais. A maior parte desses recursos são voltados para a subvenção a projetos de pesquisa conduzidos por pesquisadores das universidades e instituições de pesquisa brasileira, e a projetos de pesquisa executados nas empresas com colaboração ou não com a academia, né? Essa parte dos projetos executados nas empresas é que precisa dar um boom nisso aqui, desenvolver mais, porque nesse sentido difere muito da nossa realidade, da realidade, por exemplo, num país que tem um grande volume de recursos aplicados na ciência, como os Estados Unidos, né? Onde a maior parte dos seus doutores são formados nas áreas mais tecnológicas, eles estão nas empresas, e não só nas universidades, né? E aqui no Brasil, você quase não vejo empresa nesse ramo aí, não é difícil, né, empresa, mas nas universidades, a empresa mesmo parece que fica em segundo plano. Não vejo assim. Oi? As empresas aqui, acho que não é muito atuante, assim, em termos nesse ponto aí, não, de formar cientificamente. Existe uma certa, digamos assim, uma certa resistência de uma ala da comunidade científica, das universidades públicas, para fazer isso, uma certa resistência por causa do mercado e tal, né? E não se desenvolveu incentivos. Mas seria muito importante que isso fosse feito. Vou só dar um exemplo para vocês. Vocês já viram falar de survey? Sabe o que é um survey? Pesquisa, tipo de pesquisa? É o tipo de pesquisa mais objetiva, né?
Nos Estados Unidos, você tem mestrado e doutorados em survey. A pessoa faz mestrado e doutorado em surveys para saber, né, as técnicas. Um grande número de executores que fazem surveys nos Estados Unidos são pequenas empresas. Um tempo atrás, quando eu fiz esse levantamento, tinha 600 empresas que faziam survey no território americano. E algumas, inclusive, né, davam cursos altamente especializados, porque aí você tem que aplicar survey, por exemplo, você quer saber quantos moradores de rua tem na cidade de Cuiabá. Quantos desses moradores de rua são usuários de drogas? Que tipo de droga é mais consumida no município de Cuiabá por esses moradores de rua? Isso aí, você tem institutos especializados para fazer isso, que vai te dar esse dado com mais precisão. Então, você paga por esse serviço. Entendeu? E assim, ao mesmo tempo, eles treinam pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é esse lado que a gente está falando, das empresas, né? E sem pensar na área tecnológica, né? Você pode ter um mundo que você tem para desenvolver. Né? Você está falando aí do arroz, né? E a gente tem uma série de outras coisas. Professor, Oi? eu participei de... Boa noite. Boa noite. Só para contribuir com essa parte do debate de empresas, eu fui bolsista na área de inovação do Parque Tecnológico de Itaipu. Eu não era acadêmica, né? Eu já estava, agora que eu retornei, né? Então eu estava fora da academia, abri o edital chamando pessoa física ou pequenas empresas, aí eu me credenciei, fui classificada no edital, e a gente trabalhou desenvolvendo 10 pequenas empresas com negócios de impacto aqui em Mato Grosso, né? Então, o Parque Tecnológico Itaipu, ele tem alguns editais abertos nessa área, né? Que se pode entrar não só como acadêmica, que tem a área da academia também, né? De quem está estudando, enfim, mas tem como você pode entrar como startup, como empresa de grande porte, né? E aí, os editais, para quem é estudante, a parte de tecnologia, vai mais para as ações de meio ambiente, energia, água, né? Mas, pelo menos, tem um pouquinho, né? Lá eu tenho visto, e eu comecei a acompanhar também aqui o de São José dos Campos, e aqui de Ribeirão Preto, para ver como é que estão essas áreas, né? Então, assim, ainda é pequeno, mas pelo menos a gente também já está encontrando. É onde eu conheço, não sei se tem outros, né? Mas é onde eu tenho encontrado para entrar enquanto empresa, enquanto pesquisador individual, né? Ou com um grupo de colegas via startup ou algo nesse sentido, né? Legal sua experiência, bem representativa aí do que a gente tem, né? Enfim. Eu estava falando dessa realidade que eu estava descrevendo aí, né? Fico imaginando o que a gente pode fazer aqui, né? O grande potencial que nós temos. Olha só, ao MCTI estão vinculadas 22 instituições de pesquisas, entre as quais 16 são órgãos da administração direta, as unidades de pesquisa, enquanto 6 são as chamadas organizações sociais, instituições com gestão privadas, mas financiadas preponderantemente pelo MCTI. Eu fiz pesquisa no Pantanal com os pescadores profissionais,
a gente tem uma instituição de pesquisa na UFMT chamada Centro de Pesquisa do Pantanal, né? IPP. Hã? E o INPP, né? O CPP Do e o INPP. O Centro de Pesquisa do Pantanal é o CPP, né? Então, o CPP, ele é uma organização privada, né? Assim, é uma organização que administra os recursos, né? Então, ele tem lá, por exemplo, as caminhonetes. Todas as vezes que eu fui para fazer pesquisa no Pantanal, no Baixo Pantanal, né? Barão de Melgaço, Cáceres, Poconé, né? Eu utilizei um veículo desse que é dessa instituição, né? E é uma instituição de sucesso que gere isso já há muitos anos, né? Vejam vocês. Então, eles têm convênios, desenvolvem pesquisa, com instituições de pesquisa como o Max Planck, da Alemanha, e outras, né? Já desenvolveu, não sei se continua desenvolvendo, mas tem alemães ainda aí presente, né? Então, ela é uma instituição de pesquisa, né? E, na verdade, como eu estou falando para vocês, é possível ter bem mais, né? Na verdade, qual é o recurso? São as, né, pagamentos diárias para os pesquisadores que vão para campo, para o Pantanal, passam dias lá, seja, né, pesquisando aspectos sociais, como eu estava fazendo, ou pesquisando alguma coisa, sei lá, a vida de algum organismo, de alguma planta, né, de algum animal, né, e assim por diante. Tá? Então, professor, eu tenho curiosidade de conhecer lá. Se eu tiver a oportunidade de abrir bolsa, eu estou de olho lá do Instituto de Pesquisas do Pantanal, né, que abriu agora em 2022, né, que foi oficial. Eu estou de olho, porque eu queria conhecer a sede lá de pesquisas no Pantanal, né? Deve ser muito bonito lá. Eu li um trabalho muito, muito bacana de lá, acompanho, vale a pena, colegas aí de turma, olhar do CPP, do INPP. Isso. Eles têm um material muito legal, com certeza o professor conhece, talvez até participou, que projeta aí para 20 anos. Né? Eu participei do projeto, mas eu nunca fui ao centro de pesquisa lá no Pantanal. Deve ser lindo, né, professor? Porque eram mais voltados para os biólogos, né, de campo de lá, e aí, assim, todas as vezes que eu fiquei por lá, então eu ficava em hotéis na cidade, em Poconé, em Barão e Cáceres, entendeu? Lá é Poconé, né, perto ali como é que chama lá? Vou lembrar o nome. Mas eu nunca fui lá, fui aonde os pescadores profissionais ficavam, lá perto, mas nunca fui lá, nunca fui autorizado a ir lá. Mas vale a pena. Vou conversar com o povo, de repente eu falo alguma coisa para você. Então, outras instituições que executam a política científica e tecnológica são, né? Então, tá aí, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, cuja função é apoiar a formação de professores, cientistas e pesquisadores por meio de bolsas de estudo e as instituições de pesquisas vinculadas a outros ministérios, né? Então, essa é uma outra instituição importante, né? A Fundação Oswaldo Cruz, chamada de Fiocruz, uma das maiores instituições de pesquisa do país, ela é vinculada diretamente ao Ministério da Saúde e tem como função realizar pesquisas na área, assim como de produzir medicamentos e biofármacos a serem utilizados no Sistema Único de Saúde. Tá? Aqui, veja só essa foto da Fiocruz de Rondônia, né? Você tem Rio de Janeiro, né? Rondônia, tem outros lugares que eu não lembro agora, mas esse de Rondônia é bem
Em Pernambuco tem, inclusive, já fiz até curso por eles. É muito nessa área de saúde, né? E ele disponibiliza bolsa gratuita, até para especialização lá do centro. Pois é. Pernambuco tem, né? Então, Tem. Eu acho que é mais setorial. O Rio de Janeiro acho que tem, Pernambuco. Eu acho que não deve ter em todos os estados. Eu acho, né? A dúvida, né? Acho que é mais assim a nível, sei lá, meio que regional. Escolhe alguns estados por região. entendi. Fábio, não é a Transpantaneira, é do outro lado lá, Porto Cercado. Porto Cercado. É lá pro lado de Porto Cercado que fica o... Entendeu? Se não me engano. Então, a gente tem a Fiocruz, né? Temos a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é outra grande instituição de pesquisa, só que ela não é vinculada ao MCTI, mas sim ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né? A Embrapa cabe realizar pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor agrícola. Esse conjunto de ministérios e instituições respondem pela quase totalidade dos investimentos federais em pesquisa realizado pelo país, pesquisa científica, tá? A gente tem também, professor, Sim, alguns modelos de pesquisa de Mato Grosso. Por exemplo, a Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, ela é mantida, até a última vez que eu entrei na página e li, por 80 empresas na área de pesquisa agrícola. E tem também universidades privadas lá junto. Não sei se agora tem do Estado também, né? Mas ela trabalha em parceria com a Embrapa, validando sementes, novos formatos de cultura. É muito bacana também o projeto e a ação deles, né? Em Mato Grosso, que é em Lucas. olha só, Cláudia, eu não conheço isso aí, que interessante. Não sei se você sabe, mas quando eles dividiram Mato Grosso, a única Embrapa que tinha era de Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso ficou sem Embrapa, né? E aí o pessoal até falou, ixi, agora, hein? Os fazendeiros se uniram e criaram a Fundação MT. Você deve conhecer, né? A Fundação MT hoje tem um orçamento que é muito maior do que o da Embrapa, né? Então, veja vocês, um vazio, um vácuo que ficou, eles se uniram, conseguiram construir isso aí, né? Eu não conheço essa fundação de pesquisa de Lucas que você está falando, ela é municipal? De Lucas do Rio Verde, eles têm em torno de 80 empresas, de vários tipos de semente, insumos, e eles fazem pesquisa já. Ela é municipal? Ela é uma fundação. Uma fundação privada. Mantida por empresários e do agronegócio, né? Uhum. E eles vão fazendo parcerias para desenvolver, por exemplo, novas variedades de milho, de feijão, técnicas de plantio, né? É muito bacana o trabalho deles, né? Lá na região inteira de Lucas e região. Eles têm a Rede La Salle com eles hoje, que eu sei que eles estão lá, porque eu trabalhei na época era a Univerde, a Universidade de Lucas do Rio Verde, né? Eu dava aula de estatística na área de matemática, né? E aí eu acompanhava lá da fundação, então ela é já bem tradicional, ela deve ter uns 25, 30 anos já fazendo essa área de pesquisa. Inclusive, ela foi uma das primeiras de Mato Grosso que começou o projeto MT Legal, que hoje que era Lucas Legal na época, que era o monitoramento, toda a questão aí de CAR das propriedades, né? As 1.100 nascentes mapeadas, e aí só que ele também trabalhava já toda a questão de logística, por exemplo,
dos defensivos, né, a destinação correta. Então, tem uma série de coisas bacanas que acontecem nessa fundação, mas ela na época, sem cunho lucrativo, era só para investimento e manutenção dela, né? Então, eu não sei como é que está hoje, né? Mas eu vi umas pesquisas muito legais deles, de novo, os formatos aí Vale de a pena, plantio. acho que vale a pena fazer um trabalho sobre isso aí, para mostrar o que essa instituição tem feito e a sua atuação no tempo, né? Isso é uma coisa interessante. Então, até fiquei curiosa agora, vou ver se eu encontro os colegas da época. Eu acho que o seu Cleiton deve estar lá ainda, né? Dr. Mauro, tinha uma equipe de pesquisadores muito bacana lá. Entendi. A dona Dora, que era uma das presidentes fundadoras, né? Dora Seconello. Uhum. Vou É procurar saber mais disso aí. bacana mesmo, vale a pena, porque são várias variedades novas. Eu acompanhava bastante milho e soja, né, algodão, então, que chegaram no mercado e que ela ajudou a validar via, principalmente, empresas. Então, são bons exemplos para a gente olhar e ver o que tem que melhorar e aprender junto, né? E eles recebem alunos, tudo para pesquisa lá. Sim. Então, aí você tem essa Embrapa aqui, ó, de Dourados, essa placa aqui da Embrapa de Dourados. Recentemente nós tivemos uma inauguração da Embrapa aqui em Mato Grosso, né? No que se refere à inovação, um dos principais marcos da política de suporte e financiamento à inovação no Brasil foi a criação dos fundos setoriais em 1999. Os fundos pretendiam reduzir a instabilidade dos recursos orçamentários destinados à ciência, tecnologia e inovação, por meio da criação de tributos vinculados arrecadados de vários setores econômicos, para o financiamento de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, né? Exemplo, parte dos royalties arrecadados pela exploração de petróleo constituiu o primeiro desses fundos, o Fundo Setorial do Petróleo, ou CT Petróleo, cujo objetivo era financiar o desenvolvimento tecnológico do setor. Ao longo da primeira metade dos anos 2000, diversos outros fundos foram criados, e os fundos setoriais, agregados sobre o guarda-chuva do FNDCT, se constituíram em uma das principais fontes de recurso do orçamento federal para a pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Depois foi criado o que eles chamavam de Lei do Bem, né? Incentivos fiscais amplos e simplificados para investimento em pesquisa e desenvolvimento só foram criados em 2006, com a aprovação da chamada Lei do Bem. Além de uma série de outros estímulos à produção, a lei instituiu um sistema simplificado de incentivos fiscais para empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento. Além dos incentivos previstos pela lei, pesquisa científica, né? Além dos incentivos previstos pela Lei do Bem, existem alguns outros classificados pela Receita Federal, como voltados à inovação, né? O principal deles é a Lei da Informática, cujos objetivos, contudo, são muito mais diversificados e vão desde a geração de emprego no setor até o investimento em pesquisa científica e desenvolvimento, passando por requisitos de conteúdo local mínimo para a indústria nacional, né? Aqui tem uma tabela onde a gente apresenta os recursos disponibilizados em programas de suporte à inovação no Brasil, a tabela de 2018, só a título de exemplificação, tá? Tá aqui, ó, crédito subsidiado para inovação, aí você tem aqui o BNDES e a FINEP. FINEP, ó, oferecendo mais do que o BNDES. Isso em 2018, né? Incentivos fiscais para a inovação, a Lei do Bem, ó, 2.131 milhões, né? A Lei da Informática, depois as pesquisas de desenvolvimento compulsório, né? Então, você tem a ANEL, né? A ANP, Agência Nacional do Petróleo,
né? E os investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, exceto pós-graduação, nas universidades federais, veja que é maior do que nas universidades estaduais, ó, né? Então, a tabela detalha o volume disponível nos principais instrumentos de suporte à inovação existente no país. O maior volume de recurso é constituído pelo orçamento federal, aplicado em pesquisa, né, científica, que inclui tanto os fundos setoriais como os diversos outros programas e instituições criadas ao longo dos últimos anos. Nesse orçamento estão, por exemplo, os recursos destinados aos institutos públicos de pesquisa vinculados ao MCTI, 16 unidades de pesquisa da administração direta e 6 organizações sociais regidas por contrato de gestão. E há outros ministérios, tais como a Fiocruz e a Embrapa. Né? Então, aqui deu para a gente ter uma visão da estrutura científica e tecnológica do Brasil, né? Como é que ela funciona. A gente tem, por exemplo, aqui a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso. Nós temos uma fundação de pesquisa aqui, a chamada FAPEMAT, né? Mas estamos bastante distante dos países, dos estados que têm isso de uma maneira mais desenvolvida, né, com uma comunidade científica muito mais pujante, né, e com uma quantidade de recursos muito maior, né. A gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, com a FAPEMIC, a FAPERJ, a FAPESP, né, quantidade, o orçamento deles e a diversidade de coisas com as quais eles lidam é muito maior que a nossa, né? Isso é uma coisa que vale a pena também esmiuçar, né? Agora, nós vamos falar de uma política pública de ciência e tecnologia que fez muito sucesso, né? E que tem várias críticas a ela, né? Ficou famosa pela movimentação que ela promoveu na nossa comunidade científica. O programa Ciência Sem Fronteira, tá? Então, aí, deixa eu falar para vocês que a gente vai falar do programa Ciência Sem Fronteira. Enquanto política pública, como nós vimos na aula passada, as políticas públicas têm os seus ciclos, né? E quando a gente analisa as políticas públicas, como eu falei para vocês, todas as políticas públicas não deixam de apresentar problemas em alguns dos ciclos, em vários, em todos, em alguns apenas, sei lá, né? A ideia aqui não é, de maneira alguma, né, desmerecer essa política pública, que foi de grande envergadura, tá? Mas ilustrar o que é uma política pública, né? E aí ela, pelo tamanho dela, né, pode nos dar informações, né, sobre o desenho, o ciclo total de uma política pública, né? De maneira geral, o que os autores falam, aqui não sou eu, André, tá? São os autores, peguei a literatura que fala do programa Ciência Sem Fronteiras, né? Ele mostra que o programa mostrou fragilidades de forma sistêmica, ou seja, em todas as fases do seu ciclo, com problemas desde a identificação do problema e a formação da sua agenda. Oi? Eu queria aproveitar que você está falando das políticas públicas, eu já respondi esse questionário, e lá tem uma questão lá que a gente tem que escolher 3 questões. Eu acredito que as minhas estão corretas, porém, eu acho que o AVA está equivocado. Agora, não me lembro agora certinho, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Eu até comentei com um colega meu, e eu fiz a questão já. Eu acho que ela está errada no AVA.
Deixa eu abrir ela aqui, que eu vou olhar certinho o tamanho. Qual que é? Aqui. Eu tenho ela aqui. Ela pede para marcar 3 questões. E você Pra acha que as mim- 4 estão certas? Não, eu acho que as minhas estão corretas. E essa outra aqui. Porque aqui fala assim, segundo a Granja e Carneiro, 2021, a falha de implementação de uma política pública pode ocorrer devido a 3 grandes fatores. Aí eu coloquei aqui os 3 grandes fatores, que é o que tanto está no fascículo, e que é o que o senhor está acabando de falar agora. Mas aqui está dizendo que está errado, está imparcial, então eu não tive 100%, eu tive só 33% de acerto. Então, alguma coisa está errada. Mas tem uma que não tá certa. Porque eu coloquei a má execução, né? A política não é realizada como proposto, é uma das coisas. A má política, a política é bem executada, mas falha ao atingir o resultado. E a outra que eu coloquei é a má sorte. A política é minada por fatores externos em seus formulários. Lógico que a quarta daria para colocar também, que é a má implementação, a política é implementada de maneira errônea. Pode ser. Mas eu acredito que sejam essas 3 primeiras a resposta. Renata, vamos ver, a partir da coisa aqui que ele fala, porque uma coisa é aquilo que... vamos ver o que os autores falam, a Granja, se ela considera essa, né? Qual dessas aí que ela não... Se está claro que ela desconsidera alguma delas ou se houve um erro na questão. Deixa só a gente avançar a aula e eu tento Tá, mostrar se tiver muito claro. Eu tinha aqui da minha mão, quando a Cláudia estava falando sobre uma questão da pesquisa, e eu achei bem interessante a Cláudia falando sobre a questão de sementes e tal. Eu vi um documentário, eu não sei se eram os chineses, quem que era, eles plantando milho dentro do sabugo. Não sei se vocês já viram, é uma técnica, eles aproveitam o sabugo, colocam em imersão para ele ficar bem úmido, tira aquele miolo do sabugo e coloca a semente ali, e ali ele vai fazer a germinação. Depois eles vão mudar essa semente, e ele é um milho que ele vem muito mais forte, muito mais irrigado e mais nutrido. Achei bem legal essa forma de fazer. Interessante. Então, o que ele fala aqui é que esse programa, o Ciência Sem Fronteira, ele teria mostrado fragilidade de forma sistêmica em todas as fases do ciclo. Então, você tem a identificação do problema, a formação da agenda, né, a formulação, implementação e avaliação. Então, ele fala que a política foi criada e implementada de forma abrupta e que seu desenho não foi adequado para o cumprimento de seus objetivos, além de custar muito mais do que o planejado e não vir acompanhado de uma avaliação que contemplasse seu ciclo completo, né? Está aqui o nascimento do Política Sem Fronteira, o lançamento, né? Que foi uma coisa muito desejada pela então presidente, né? Aí ele fala que em 2011, no governo Dilma Rousseff, criou-se o programa Ciência Sem Fronteira. Ele foi congelado em 2015 e cancelado em 2017. O programa concedeu mais de 90 mil bolsas no Brasil e no exterior. O artigo de Granja e Carneiro analisa como o programa Ciência Sem Fronteiras, enquanto um ciclo de políticas públicas, foi institucionalizado na Unicamp. Ele analisou a institucionalização do Ciência Sem Fronteira, né, em uma universidade, no caso, a Universidade de Campinas, né, que foi uma das universidades que mais recebeu bolsas. Ela recebeu 2.384 bolsas, das 90 mil. Né? No Brasil, entre 2000 e 2011, houve um aumento de 71% do número de estudantes do ensino superior no exterior, passando de 17 mil para 29,7 mil, quase 30 mil. Né? Apesar de tal aumento, a mobilidade estudantil no Brasil crescia a passos lentos, quando comparada a outros países, considerando sua população e a quantidade de alunos matriculados no ensino superior.
Muitos dos problemas do Ciência Sem Fronteira veio da forma como ele foi criado e implementado. Então, às vezes, o que eles dizem é que a maneira como você cria e implementa, se for feito de uma maneira... Tudo isso tem que ser feito de uma maneira, né, que as coisas tenham uma adesão, né, e respeite a maneira como foi pensado, né, e as consequências desse tipo de desenho, né? Então, a constatação é que ele foi, né, apresentou falha em vários de seus ciclos. Como o programa ele já foi encerrado, então é possível avaliar todo o seu ciclo. Foi isso que a Granja e os outros fizeram, né? A avaliação qualitativa, né? Eles fizeram a avaliação qualitativa com os dados. Que dados? Estatísticas oficiais, decretos e editais, publicações acadêmicas, relatórios e notícias, né? Então, eles pegaram esses dados que a gente chama de dados secundários, né? Estatísticas oficiais, decretos editais, publicações acadêmicas, relatórios, notícias, tudo dado secundário. Então, a partir daí, fez uma avaliação qualitativa, né? Veja que aqui a gente tem, falando a grosso modo, o ciclo das políticas públicas, né? De uma maneira bem geral aqui, ó. Tem a formação da agenda, a formulação das políticas, a sua implementação, depois, né, a sua avaliação. Ok? Então, política pública desculpa. Comumente referida no plural, políticas públicas, é toda e qualquer ação do Estado ou de governo sobre questões públicas que afetam uma coletividade, né? Veja isso aí na aula 1. Isso aí a gente está lá na aula 1, né? Então, o ciclo de políticas pode ser entendido como um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. Claro, você não pode ter a formação da agenda depois da implementação. Primeiro você forma a agenda, depois você implementa, né? Então, a denominação das fases varia amplamente na literatura, e a gente viu isso na aula passada. Para alguns, ela tem 7 fases, para outros tem 6, para outros tem 5, tá? Então, isso vai variar, não só na quantidade, como tipo de denominação, né? Então, aqui ele fala em 7, 5 ou 4, né? A primeira fase é a identificação do problema e construção da agenda política. Essa é a primeira fase, né? Então, para o Lopes e Amaral e Caldas, citado pela Granja e Carneiro, um bom processo de elaboração de uma política compreende as seguintes etapas: conversão de estatística em informação relevante para o problema, análise das preferências dos autores e ação baseada no conhecimento adquirido. Olha só como é que ele entende, né? Bom processo de elaboração de uma política pública. Tá? Existem 2 tipos de modelo de implementação de políticas. O modelo top-down, cima para baixo, quando a política é implementada no sentido do governo para a população, cima para baixo, havendo uma separação clara entre a tomada de decisão e a implementação. E existe o modelo contrário, bottom-up, baixo para cima, que ocorre da população para o governo, de forma descentralizada, dando maior liberdade para que os autores se auto-organizem e modelem a implementação da política. Tá? Conforme Kearney, uma falha de implementação poderia ocorrer devido a 3 grandes fatores. Má execução, a política não é realizada como proposto. Má política, a política é bem executada, mas falha ao atingir os resultados desejados. 3, má sorte, a política é minada por fatores externos aos seus formuladores. A CAPES,
e o CNPq foram os responsáveis que tiveram que implementar. Eu estava correta na minha resposta. Era essa resposta aí, ó. Ok. Está errado lá no AFA. Tá bom, depois a gente vê isso, cara. Então, eu também estou correta, Renata, que eu também já fiz, e fiquei com a mesma situação, estava aguardando. Eu li isso aí, ele pediu 3, é as 3 que está aí no texto, não tem como ele querer cobrar outro. Ok, depois eu corrijo lá, gente. Eu só queria que isso fosse visto pelos outros também, para que a gente possa dizer isso com mais clareza, já que a gente está, ok? Sem problema. Verdade. Pois é, professor, fiquei calado também, porque o meu aconteceu da Renata, mas ela estava tão incisiva, eu digo, deixa ela brigar por mim. Não, teve uma outra pessoa que mandou um e-mail para mim, aí eu falei... Justo, porque os outros agora vão acertar. Alguém me perguntou, e aí eu falei, eu vou falar durante a aula, porque ela está lá bem explícita, e aí fica mais fácil, né? Mas, professor, só tem uma tentativa para essas alternativas, não tem jeito de fazer 2 vezes? Vou ver o que a gente faz, se anula ou considera a coisa correta, se eu corrijo. Vou falar com o pessoal, tá bom? Ok? Oi? Ok, professor, ok. Ok. Então tá. Ok, isso aí, teacher. Então, aí ele está falando, uma das críticas que eles fazem é que a CAPES e o CNPq, eles foram os responsáveis, eles tiveram que implementar o programa às pressas por causa do anúncio repentino. Então, isso teria atrapalhado, né? O CAA, que geria o programa, segundo ele, não foram encontrados indícios de ativação desse CAA durante todo o programa, e nem relatórios realizados pelo comitê, que deveria estabelecer cronogramas de execução, critério de seleção de bolsista, identificar centros de lideranças no exterior, né? Então, isso foi um problema também, olha só. Então, como que esse CA que faria a gestão do programa, né? Como que não encontraram esses indícios de como ele criou os cronogramas de execução, como é que isso foi feito, né? Isso indica uma falha, segundo eles, tá? O programa foi instaurado na Unicamp sem ter sido discutido com as instituições de ensino superior brasileiras, o que gerou dificuldades na fase de implementação. O programa seguia uma abordagem top-down, não envolvendo em sua formulação os principais atores relacionados à internacionalização do ensino superior brasileiro, instituições e agências de fomento, que foram envolvidos somente na etapa posterior. Então, isso criou um problema também, né? Professor, o fato de não ter envolvido esses atores poderia ter dado certo? Difícil. Porque se você não envolve os atores, né, eles não conseguem fazer a coisa rodar com eficiência, né? Mas poderia, talvez, ter saído melhor do que saiu, né? Mas, de qualquer maneira, você está vendo? O ciclo de políticas públicas ele tem uma sequência, né? Outras fragilidades. Baixo envolvimento dos atores, né? Ou seja, das universidades. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, interessante aqui. Na UFMT, um dos problemas foi assim, tem um professor que me confessou o seguinte: tá bom, Rodrigo, que há erro na prova final. É essa, né? É esse, né, Rodrigo? Esse erro aí, né? Eu refaço lá, tá? Olha, para você ver como é que são as coisas. Aí, na época do Ciência Sem Fronteira, esse cara se candidatou, né?
E o pessoal da área dele reprovou. Ele foi reprovado porque eles queriam uma nota altíssima, assim, foi um negócio extremamente rigoroso. Isso um cara que foi aluno de iniciação científica, cara que no do mestrado tirou notas muito boas, né? Ele foi reprovado, ele não pôde ir para o Ciências Sem Fronteira. Por outro lado, num outro departamento, num outro programa, eles mandaram gente que reprovou em disciplinas no mestrado. Você está entendendo como o critério ficou, né? Isso cria problemas, sem dizer de um problema gravíssimo que teve, que foi a questão da língua. Porque aí, muitos estudantes, o objetivo... Bom, deixa eu falar aqui, que depois deixa eu caminhar aqui, aí eu termino falando. Ele fala do baixo envolvimento dos atores. Então, você tinha que envolver essas universidades para discutir os critérios, essa coisa toda, né? Ele diz que não houve isso, né? Lista extensa e ambiciosa de objetivos. Então, os objetivos eram extensos e muito ambiciosos, né? No entanto, eles falam, os mecanismos utilizados não eram suficientes para abarcar todos os objetivos, especialmente a maior modalidade, a chamada graduação sanduíche. Sabe o que é uma graduação sanduíche? Sabem? Hã? Não. Graduação sanduíche é quando você começa aqui a graduação, vai para o exterior, faz alguma parte no exterior, volta e termina aqui. É claro que essa parte que você vai fazer no exterior, ela tem que ser uma parte muito importante, né? Afinal, é caro e você vai fazer esse deslocamento. Então, por exemplo, sei lá, fazer alguém que é da área de, né, principalmente as engenharias, as áreas mais tecnológicas, você vai fazer um treinamento em alguma coisa que não tem aqui, né? Um treinamento de ponta, alguma coisa, e você volta e termina aqui, né? Então, um dos problemas do Ciências Sem Fronteira é que ele queria desenvolver um maior intercâmbio científico internacional. Mas isso não foi feito. Por quê? Pois é, o Murilo está falando aí, o pessoal pegava disciplinas que nem contemplava a grade curricular do curso. Pois é, porque mandou muita gente da graduação, né? A graduação não tinha esses alunos, eles não estavam, digamos assim, não estavam preparados, desenvolvendo pesquisas, no sentido que eles queriam. Ou seja, no estágio que eles foram fazer, não previa atividade de pesquisa, nem no Brasil e nem no exterior. Então, você gastou muito dinheiro, aí tem professores que foram tutores disso aí, e eles me disseram, André, é o seguinte, meus alunos foram, voltaram, gostaram muito, ficaram muito felizes, eles tiraram foto, viajaram para todo lugar, mas pesquisa não veio, não. Né? Gente, não estou falando isso aqui para fazer crítica política, não, tá? Como teve esse programa que foi ambicioso, que podia ser uma coisa super bacana, e pode ser ainda, por essa avaliação a gente vê. Quer dizer, um dos problemas, inclusive o Rodrigo está mencionando, mais ou menos ali, né, um dos problemas sérios é que o pessoal não sabia inglês. Então, você teve um grande número de alunos que foi para Portugal. Claro que você tem universidades portuguesas muito boas, mas elas não estavam no hall das mais procuradas ou dos maiores destinos, e acabaram indo para lá. Né? E sem dizer que, com o tempo curto que você teria que ir e voltar, quem não sabia nada em inglês, né, aproveitaria pouco. Né?
Então, vejam vocês, aqui, ó, né, baixo envolvimento dos atores, lista extensa e ambiciosa de objetivos, né, e essa graduação sanduíche, né. A ponderação que ele faz é que as avaliações são importantes, são uma tarefa difícil, tem altos custos. Você avaliar uma política pública, para avaliar uma política pública não é fácil, né? Mas falta de clareza de objetivos, né? Tem a resistência de indivíduos que serão avaliados, ela é multicausal, tem um tempo de maturação das políticas, você tem que levar tudo isso em consideração. Então, isso pode ser uma crítica, que a gente também não pode ser tão duro com essa, do tempo que foi avaliado Ciência Sem Fronteira. Então, essa é a ponderação que se faz, né? A avaliação é importante, ela é uma tarefa difícil, ela tem um custo alto, né? Aí você tem a questão da falta de clareza de objetivos, né? Ela é uma coisa multicausal, você tem a resistência dos indivíduos que são avaliados. Ninguém vai dizer que foi ruim. O indivíduo que é avaliado, ele não quer reconhecer, né? Mesmo colegas hoje que são professores, ou que estão em outras áreas, que foram, eles não reconhecem que não foi bom, mas não foi, entendeu? Porque é difícil, então, essa que é a dificuldade, né, da gente fazer uma avaliação de políticas públicas, tá? Mas, professor, então faltou um planejamento aí, no caso aí, dividir as melhores universidades, falar, ó, tal para a Inglaterra, mas você tem fluentemente em inglês, para Portugal até nem tanto, né? Mas só que os outros países que necessitavam a língua ser nato, a pessoa tinha que ter uma proficiência boa para ir. Aí pegou, mandou a pessoa que não sabe nem o português direito para esse lugar aí, e ela dá merda mesmo. Porque, na verdade, aí, assim, se você era candidato, você queria ir, né? E aí, se o teu tutor gostava de você, se era um bom aluno, mas você mesmo não soubesse inglês, você ia. Então, tinha vaga, tinha recurso, né? Então, você acha que você teve tudo isso, né? Entendeu? Professor, isso é tão relativo quando se discute essas coisas aí, porque eu tive formação, acho que em 4 estados de universidade pública, eu vi contexto totalmente diferente, que deveria ser tudo igual por ser público, o que a gente falou no início, né? Eu consegui o pior, que foi o teste TOEFL, era 660, e eu quase gabaritei, obtive 600. Consegui o orientador da Universidade do Mística, minha orientadora não deixou eu ir, porque estava se aposentando. Aí, o que é que eu vou fazer? Revoltar, matar, xingar quem? Eu vi também uma colega lá da graduação, foi lá para a Alemanha, ela sabe um pouco do inglês, mas chegou lá onde ela estava, os caras queriam falar mais em alemão. Não falava no inglês porque ela não conseguia ir no alemão. Então, ela sofreu um pouco. Então, é tão relativo a se analisar o contexto de uma forma geral. Mas não, aqui, quanto política pública, a avaliação que você faz é atingir os objetivos que a política desenhou, né? Mas então, o dia assim, você mandou 90 mil, e desses 90 mil, a maioria era alunos de graduação. Se o objetivo era fazer intercâmbio internacional, você não conseguiu, né? Então, houve um problema aí, né? No perfil dos que foram, né? E no resultado, né? Entendeu, Haroldo? Entendi. E outra coisa, acontece isso, né? Até muita gente que vai fazer o doutorado de sanduíche se depara com a realidade melhor, acaba não voltando para defender aqui no Brasil. Eu já vi vários casos, né? Que a CAPES bate em cima lá, que o cara tem que voltar para defender ou devolver o dinheiro. Né? Claro, eu acho que tem que fazer isso. A CAPES tem que fazer, ué. Você assina o compromisso de você ir fazer você se capacitar, né? Para o país, é um recurso do país Brasil. Isso acontece demais, Haroldo. Aí chega lá, a pessoa não quer voltar, né? Não pode. Aí eu lembro de uma professora aqui, não vou ser indiscreto para dizer qual é a área. Ela foi como professora substituta fazer doutorado em Londres. O que é ilegal, né? Professor substituto não pode, mas eles liberaram, porque ela era muito bonita e tal, e os professores acharam que era bacana ela ir. Ela foi. Porque depois não era uma negra para representar o Brasil, uma mulata, né? Era uma branca, no mínimo, dos olhos claros. Não, aí ela foi. Aí,
Depois ela teve um concurso, ela veio, fez concurso e entrou. E continuou por lá. Fez doutorado lá. Entendeu? Aí chegou o dia que eles chamaram ela para voltar, né? Ó, você tem que voltar. E aí falou, não posso voltar e não tem ninguém para discutir comigo. Falando sério. Então, assim, agora, isso é um absurdo, né? Você não vai ter isso em determinados lugares, é mais difícil. É claro que todo lugar tem. Todo lugar você vai ter problema. Todo lugar, não adianta a gente falar. Na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sempre tem. Não adianta a gente pensar que nós somos o pior lugar do mundo, né? Mas, assim, teve gente que foi, Haroldo. O cara falou para mim que tinha uma aluna da engenharia, ela era da engenharia, de uma das engenharias. E aí ela foi para, acho que Londres, no Ciências Sem Fronteira, e lá a família dela tinha indústria de tecido, roupa. E ela foi e fez um curso de moda em Londres. Então, assim, é claro que isso não é... Se você perguntasse para mim, professor, mas isso desqualifica o programa? Não, nós estamos contando anedotas, casos que vão ter em qualquer coisa. O que invalida não, o que questiona o programa é o seu o desenho dos ciclos da política, né? Então, assim, a identificação do problema, a construção da agenda política. A meta do Ciências Sem Fronteira era conceder 110 mil bolsas no Brasil e no exterior. Era um objetivo ambicioso, né? Porque a gente não tinha isso. E isso é uma coisa bacana, né? Era uma coisa ambiciosa. Parte da estratégia, sustentar a política de ciência, tecnologia e inovação, dado o déficit de engenheiros formados no país e baixo número de bolsas no exterior. Né? Os recursos, descoberta da camada do pré-sal e vontade política da presidente, que foi a principal incentivadora do programa. Tá? Então, você teve bolsa de estudos em 7 modalidades: graduação sanduíche, educação profissional e tecnológica, mestrado profissional, doutorado sanduíche e doutorado pleno. E 2 no país, pesquisador visitante especial e jovens talentos. Aí a Granja fala de alguns erros, né? Instituições não poderiam decidir onde enviar seus estudantes. Então, esse foi um erro. Tá vendo? As instituições não puderam decidir onde enviar seus estudantes. Isso foi um problema. Porque se tem alguém que conhecia o estudante, o perfil dele é a instituição que ele pertencia. Né? Então, aqui nós tivemos um problema. Tá? A ausência de diagnóstico sobre o baixo nível de fluência em língua estrangeira dos potenciais beneficiários do programa. Né? Aí aqui, assim, isso é um problema, né? Se o indivíduo não tinha uma boa fluência, não adianta aí, porque não vai aprender, né? É muito difícil. A não ser em alguma, né? Mas é muito difícil. Você ser aprovado numa disciplina, né? Até. Custo previsto do programa. O custo previsto era 3 bilhões. O custo entre 2012 e 2016 foi 5,8 bilhões. E o custo total, em torno de 20 bilhões. Então, gastou quase 7 vezes mais. Vejam vocês, ó. Então, todo o programa, toda a política pública, então a gente olha isso, né? Tem isso também, ó. Quanto mais sofisticada é a política pública, por isso que é difícil, né? Mas ela vai gastar aquilo que está
dentro do previsto, né? Se você tem erro, você tende a encarecê-la. Parece aquela casa que você faz sem a programação e a casa vai ficando muito cara, sabe? E cheio de problemas. Erros, critério de seleção dos beneficiários, né? Então, eles foram diferentes a depender da modalidade. A graduação sanduíche, avaliação pelas agências de fomento. Escolha de onde ir, parte estratégica, ficou fora dos atores mais importantes. CAPES, CNPq. A pós-graduação, as instituições seriam analisadas por comissões de especialistas da CAPES ou do CNPq, conforme propostas apresentadas pelos candidatos. Né? Ora, a pós-graduação tem a sua forma de avaliação, né? Mestrado profissional, seleção feita pela CAPES e uma agência do país de destino. Doutorado, aqui está falando dos critérios, né? Doutorado pleno sanduíche e pós-doutorado no exterior. Candidatos precisariam de admissão prévia da instituição de ensino para solicitação de bolsa. Então, aqui você vê os diferentes critérios, ó, né? De seleção dos beneficiários, dependendo da modalidade, tá? Os dados disponibilizados pelo governo federal no painel de controle do Ciências Sem Fronteiras, até janeiro de 2016, foram implementadas 92.880 bolsas pelo CNPq e pela CAPES, sendo 79% dessas para a graduação sanduíche no exterior. Ó, quase 80% das bolsas foram para a modalidade graduação sanduíche. O que significa que isso não permitiria atingir o objetivo fundamental, que era criar um intercâmbio científico, né, como exterior, já que os alunos da graduação não estavam preparados para isso, nem institucionalizados isso aí. 10% para o doutorado sanduíche no exterior e o restante para as demais modalidades. Então, foram 90%, sobrou 10% para as outras modalidades que dividiu. Com exceção das bolsas de graduação sanduíche, que ultrapassaram em 15% a meta inicial de 64 mil bolsas, todas as modalidades ficaram abaixo da meta inicial do programa. O gastos até maio de 2017, 13,2 bilhões de reais, gasto estimado até maio de 2020 bilhões. Né? Aí. Então, essa é a avaliação da política. Tá? Aqui, ó, é baseado nesse artigo da Granja e Carneiro, Programa Ciências Sem Fronteiras e a falha sistêmica no ciclo de políticas públicas. Tá? Publicado em 2021. Se quiser saber mais sobre políticas públicas, tem aqui essa avaliação de políticas públicas científica, ciência, tecnologia e inovação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Tá? Questões... Professor, ele foi extinto ou não continua ainda esse programa? Foi extinto. Ah, tá. Devido a essas falhas aí? Não, eu não sei por quê. Não, na verdade, o que você poderia fazer é, a partir desse diagnóstico, corrigir, né? Para fazer uma coisa mais... na verdade, o que eu posso te dizer é que eu não sei os bastidores ou por que resolveram extinguir, né? Mas ele foi extinto. Tá certo, Cláudia, é isso aí mesmo. Na verdade, quando você recebe
você está se capacitando, está recebendo recursos dos brasileiros para se capacitar, você tem que prestar contas, você tem que voltar e prestar contas para o seu país, né? Depois que você quiser ir embora, tudo bem, né? Mas o contrato diz que você tem que voltar e passar no país o mesmo tempo que você ficou fora. Depois disso, você está livre. Então, professor, eu fui reler o material que eu comentei com o senhor, que meu estudo atual é justamente olhar como é que a gente pode desenvolver um projeto que tenha os melhores resultados para aquela comunidade que está envolvida. E aí, quando eu conversei da Labrida com o professor, que é a pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 60 pesquisadores distribuídos no país, e o senhor falou que ia conversar sobre Ciência Sem Fronteira, eu fui ler sobre e voltei a ler o livro, né? E aí, a lacuna que eu vejo, né, e que eu venho estudando já há 4 anos sobre esse tema e criando essa metodologia, buscando resolver essa lacuna, ou seja, ampliar os resultados do projeto que a gente desenvolve para contribuir com uma construção de uma política pública no território. Claro que meus pilotos são pequenininhos, né, nas comunidades que eu conheço, né, onde eu resido. Mas eu olhei aqui para essa política maior e eu vejo que não aconteceu o que vários autores têm colocado na área de desenvolvimento territorial, ou seja, eles não fizeram uma tarefa inicial, que era todo o mapeamento e o envolvimento do patrimônio cultural, que são 9 métricas que eles colocam, né, para desenvolver os projetos antes que eles comecem, né? E aí, sim, você passa a ter um projeto eficiente para uma região, para um estado, para um país, né? Então, eu vou continuar estudando, professor. Se o senhor permitir um dia desses bater um papo comigo, eu adoraria, porque eu quero pesquisar, de fato, sobre isso, né? E quem sabe não sai uma contribuição para o desenvolvimento de projetos de uma forma mais eficiente, olhando justamente vencer essa lacuna que eu vejo, né, do meu histórico de vida, desenvolvendo projetos, né, público-privados, que é assim, desse tamanho, assim, professor, um grãozinho de areia, né? Não, mas é assim que... nada ainda. Não, mas é assim que faz. Eu fiquei olhando e eu sou uma apaixonada, professor, e não tem essa parte, né? E eu já fui mentorada pelo Parque Tecnológico de Itaipu, no Ciência Delas, né? Eu tenho uma equipe de profissionais junto comigo, tem mestres, doutores na área de desenvolvimento territorial, né? Eu sou aprendiz, mas quem sabe aí como professor a gente consiga dar uma luz e ver se eu estou no caminho, né? Essa coisa das políticas públicas, a gente tem que se colocar assim, Cláudia, porque senão... eu estou à sua disposição, tá? Vai ser um prazer, mas eu noto assim... Você vê, né? Eu gostaria de saber mais por que resolveram fechar o programa, né? O programa Ciência Sem Fronteira, né? Ele podia ficar mais reduzido, bem mais reduzido, né? Na verdade, é que nem uma empresa, né? Melhor você começar pequeno, né? Não é? Quando você vai fazer algumas coisas, para depois você aumentar a escala, né? Mas, enfim, eu espero que vocês que tenham ajudado a ilustrar aí a crítica que a Granja, e vocês podem acessar o artigo dela, tá? Google, você colocar as referências ali, você consegue acessar o artigo. Espero que ele tenha ajudado vocês a entender as etapas de uma política pública
né? Não deu é claro que aqui a gente pode dar um curso de políticas públicas. Sabe o que é, professor? Assim, né, eu passei, ter esses desenvolvimentos aí que não deu certo, né? E sim, foi extinto no caso, né? Eles criaram outro programa, onde que foi essa verba, o que foi feito, o que vai ser feito, assim, fica assim, uma indagação a gente, né? Fica, verdade, Ademar. Não sei por que eles resolveram fechar. Eu até procurei, não consegui achar. Isso aí é uma falha minha, tá? Mas eu não consegui achar. Eu não consegui falar. Eu tenho colegas que são gestores governamentais, não consegui falar com eles, se eles tinham essa informação, né? Mas, assim, eu gostaria de saber, assim, né, para onde que foi essa verba? Essa verba era destinada para ciência sem fronteira, para onde que foi alocada essa verba que era destinada para isso aí? pois é, eu não sei se tem essa verba, né? Se tem esse dinheiro, né? Eles tiveram que remanejar dinheiro de outros lugares também para dar conta desse orçamento, né? Entendeu? Então, não sei se o que aconteceu. Prezados, acho que é isso. Se vocês tiverem oportunidade de fazer mais coisas de políticas públicas, principalmente eu acho que o curso de Ciência e Tecnologia vai te dar alguns instrumentais que te ajudarão no processo do que a gente chama de avaliação das políticas. O processo de avaliação não é simples, é uma expertise que poucos têm, é uma coisa mais técnica, né? E acho que vocês poderão contribuir com isso aí. Eu faço votos que a gente possa fazer coisas interessantes, tá? Tem muita coisa para a gente fazer aí. Quem quiser falar comigo, estou à disposição, tá? Só me mandar e-mail, eu respondo. E, Pois é, enfim. nós só temos que se agradecer essa oportunidade de ter com o senhor perante essas 2 semanas aí, foi excelente, um aprendizado para nós, né? Foi muita dedicação. Então, isso aí é importante, só está de parabéns. Nós, né, dos alunos, nós estamos agradecendo o senhor pessoalmente, né? É isso aí, continuamos aqui, né? Qualquer coisa, a gente precisa do senhor, a gente já tem os dados do senhor e vai atrás do senhor, tá bom? Tá bom, gente, vocês são muito qualificados, tem muita gente qualificada aqui. Na minha opinião, essa aula Haroldo, deveria ser umas 4 aulas. Haroldo, 2 aulas é Renata, pouco. como é que chama aqui? A Cláudia. Cláudia, muita gente aí, Rodrigo, gente, tá? Tô aqui para aprender com vocês também, tá? Tem gente das mais diferentes áreas, e isso ao mesmo tempo que é gratificante, é um desafio, né? Mas, Porque professor, por que a essa gente aula tem é que tão saber pouquinha? que... Hã? Por que foi tão pouca a aula do senhor? Quando tem um professor show igual o senhor, só tem 2 aulas, que chato. Mas essa disciplina são 32 horas, só são 2 aulas. Né, Cláudia? É verdade. E, professor, eu vou para Lucas do Rio Verde, lá para Lucas, Tapurá, onde minha família mora, reside, e vou passar lá na Fundação Rio Verde. E se os amigos estiverem lá, vou mandar o contato do professor com um convite para o senhor vir para o Show Safra. Aí lá vai ter, com certeza, no mínimo aí 70, 80 experimentos da área agrícola. É muito bacana. Então, Eu vou gostar muito de é reeducação. Vou retomar lá, até porque eu também quero conversar com eles sobre a parceria que a gente fez para levar o plantio de lúpulo para Mato Grosso. A gente está com alguns experimentos, né? Então, quero ver se eles topam fazer lá, né? E vamos nessa, professor. Eu sou uma apaixonada pela ciência, tecnologia, desenvolvimento, né? Eu gosto muito. Abraço, professor. Muito obrigado pelo incentivo. Abraço para vocês, gente. Uma boa semana e qualquer coisa estou à disposição. Eu vou corrigir a questão lá, tá? Fiquem tranquilos, ok? Ok. A gente faz aquilo lá, mexe tantas vezes que acaba confundindo às vezes, tá?
mas vou corrigir. Um abraço para vocês, boa semana, bom carnaval. Gratidão, até mais, boa Até noite. mais. Tchau.